Vamos falar de previsões para a semana? Eu estou aqui com a astróloga Vanessa Tuleski, com a astróloga Nayara Tomaina, e a gente vai conversar sobre as previsões para o céu dessa semana. Nesse ano que já começou com intensidade, né, Vanessa? A gente está aí tomando tenência aqui. Como é que tá esse spoiler dessa semana? Conta aí pra gente. A primeira lua cheia de 2025 já vem causando. Pois é, gente, a lua cheia já é um ponto de grande sensibilidade e essa primeira lua cheia vai ter um toque a mais para mexer aí com os nossos sentimentos. Vamos entender esses temas aí, Vanessa, para eu saber onde é que eu vou dar o like, para saber se eu fico com medo ou não. Lua cheia, agitação e irritabilidade. Entre o pé na jaca e a resiliência. Criatividade e visão do todo. Ó, acho que meu like vai para esse terceiro. Agora você deixou melhor para o final dessa vez. Pessoal, já dá o like aqui no programa e já comenta qual tema aí que você está mais na expectativa. Comenta aqui com a gente. Mas antes de começar, eu quero te convidar a ver a área da vida que você está com o Sol transitando no seu horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou aqui um link para você ir lá, confere o trânsito de Sol na casa, Lua na casa, e você vai anotar a casa que está o Sol, porque essa área vai estar bem mexida essa semana, tem algumas coisas aí difíceis, aguenta aí que o programa vai dar dicas, mas comenta aqui com a gente também que casa é essa, para a nossa equipe te ajudar a lidar com as tensões da semana. Vamos começar? Nós vamos ter ao longo da semana o Sol numa oposição com Marte retrógrado em Câncer. O Sol em Capricórnio, Marte em Câncer. Isso traz muitas responsabilidades, porque o Capricórnio tem a ver com isso. Isso pode acontecer mesmo que você esteja em férias, você está com o lado sério acionado. E o Marte são motivos, às vezes, de irritabilidade ou pequenas coisas que pegam no emocional. Além de tudo, Marte traz muita agitação e eu colocaria tendência a acidentes. Então, temos que ficar ligados com possibilidade de cortes, acidentes domésticos, quedas. E essa oposição, é claro, que coloca lenha na fogueira do contexto coletivo. Podemos ter queimadas aqui, podemos ter agressões, e tudo isso vai aparecer no mapa da lua cheia, do dia 13, segunda-feira, que vai reverberar até a próxima lua nova, no final de janeiro. Nesse mapa da lua cheia, a gente tem a lua em Câncer, o Marte em Câncer, numa oposição com o Sol, já caminhando para encontrar Plutão. Com isso, a gente tem muita tensão emocional, mas a necessidade de ter um equilíbrio aqui, porque quando a gente fala em lua cheia, nós estamos falando entre opostos, e entre ter o lado do Capricórnio, da maturidade, e ao mesmo tempo, às vezes estamos mais irritáveis, impacientes com a Lua e o Marte em Câncer. Sabe aquelas ocasiões em que a gente às vezes sai da linha e depois pede desculpa? Pode rolar nessa semana, mas é uma semana em que a gente tem que tomar muito cuidado com as posturas, com as atitudes, porque a gente pode ter também muita treta, muita notícia de treta aí nas redes sociais. Ou seja, é uma semana quente, o que pode até ser literal no Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem altas temperaturas nessa época. Todo começo de ano, pessoal, a gente tem essa lua cheia, porque a lua vai se opor ao Sol em Capricórnio, né? Então a gente tem essas questões financeiras, estamos aí pagando alguns impostos a mais. Quem tem crianças, matrícula, material escolar, então todas essas questões que falam das nossas responsabilidades e estruturas já aparece para a gente todo ano, mas esse ano eu acredito que pode ser um pouco mais complicado, sim, exatamente por isso que a Vanessa falou de Marte, né? Marte em Câncer não está no signo que fortalece melhor essas características de guerreiro, de ir à luta, porque o Câncer tem essa sensibilidade, um apego ao passado. Por Marte estar retrógrado é um agravante, né? Então eu acho que essa lua cheia a gente vai precisar de cuidar bastante da nossa família, dos temas que envolvem a nossa saúde emocional, a nossa nutrição. Já estou dando aqui um spoiler do próximo aspecto que a gente vai falar. Mas eu acho que se a gente conseguir se centrar mesmo, sabe, em acolher os nossos sentimentos, não tem como ficar num estado de prostração e etc. A gente vai ter que fazer as coisas, Capricórnio exige isso, mas eu acho que a gente vai precisar de ter um respeito maior, tá, para o nosso emocional,
senão algumas questões relacionadas à nossa saúde vai pegar aqui. O Sol em Capricórnio ele é representado por Saturno, né? Saturno tem essa conexão. E Saturno está fazendo um aspecto fluido, tanto com a Lua quanto com Marte, quanto também com o Sol. Então, olha, se a gente não tomar esse cuidado, essas questões de acidentes, etc., que a Vanessa falou, ficam fortes, mas a nossa saúde também me preocupa um pouco. Vanessa, vamos entender esse segundo tema aí. Pé na jaca, essa história aí é para Natal, não é para meio de janeiro, não. Que história é essa? Pois é, essa história vai acontecer até a quinta-feira, da parte do pé da jaca, porque Vênus até a quinta-feira vai estar numa quadratura com Júpiter. Quando a gente junta esses dois planetas, que tem a ver com prazer, que tem a ver com excessos, dá uma vontade de pôr o pé na jaca, ou os estímulos nos levam a isso. Sabe quando as pessoas levam um bolinho para o trabalho, alguém te dá um chocolate de presente, ou você vai para um happy hour. Então a gente vai ter essa energia muito forte do pé na jaca. Só que a partir da quarta-feira, Vênus começa numa conjunção com Saturno. E Saturno é o cara do regramento. Ele vai falar assim, epa, não dá para ser assim não. O pé na jaca também é nos gastos, tá? A gente vai estar com vontade de gastar. Só que o Saturno fala assim, não, tem que ter um orçamento, estamos em janeiro, tem matrícula de criança, tem IPVA e IPTU, e é preciso regrar. Além de tudo, quando a gente tem o encontro de Vênus com Saturno no céu, nós temos uma reflexão sobre relacionamentos. É como se fosse uma mini avaliação. A gente meio que pensa em algumas coisas e aqui a gente fica mais sensível também. Lembrando que a gente vem de uma sensibilidade grande por causa da lua cheia. E aí nós temos que tomar um certo cuidado para avaliarmos sem exagerarmos, porque pode haver um exagero. Nai, quando a gente abriu o programa, você comentou que era um período que, particularmente, questão de gastos e financeiros iam estar exacerbados, ou uma preocupação com isso. Quando a Vanessa falou ali de Vênus, falou dos relacionamentos, tem tudo a ver, mas eu pensei também na questão, né, desses gastos que ela falou também. Tem turbulência no mercado financeiro? Provavelmente, porque como a gente tem uma tensão, né, entre Vênus e Júpiter, às vezes a gente pode ter alguma questão de falta de limites, tá? Então, ali, algum aumento de juros, aumento de inflação é algo muito comum, principalmente porque essa Vênus vai estar junto de Saturno, né? Saturno, às vezes, é um planeta que coloca sanções, limitações. Então, a gente pode ter algo até talvez inesperado, falando ali de questões financeiras, tá? Mas é bem comum mesmo que a gente tenha ali alguma questão relacionada à inflação, aumento de preços, né? Principalmente por conta dessa ação mesmo de Saturno. E, Vanessa, isso que você falou da chacoalhada aí nas relações, parar para avaliar, tem a ver com o primeiro tópico, né? E até mesmo com esses conflitos globais, né? Porque vai dar um clima de tensão, e essa tensão acaba, muitas vezes, envolvendo relacionamentos entre pessoas. As tensões, em geral, na vida das pessoas, quase sempre tem a ver com relacionamentos. Então, os dois temas estão muito ligados, né? De fato, a gente vai ter nessa semana algo que pode mexer com o emocional. Eu colocaria também muita agitação e correria, pressão, e tudo isso às vezes reverbera nas relações e nos faz perceber que temos que dar algum limite. Porque o que acontece? Como a gente vem da Vênus quadrada com Júpiter, às vezes é uma energia muito concessora, muito benevolente, ainda mais uma Vênus em peixes. Só que Vênus em peixes junto com Saturno vai falar assim, vou dar um exemplo qualquer, poxa, eu estou fazendo trabalho dos meus subordinados, estou ficando cansada, não posso fazer isso, eu tenho que dar um limite, eu tenho que ter alguma resolução. Então, algo pode mexer no nosso emocional nessa semana e a gente vai sentir uma necessidade de botar a ordem no pedaço por conta da conjunção de Vênus com Saturno. Mas você pontuou muito bem, é uma semana que mexe muito com as relações e aí talvez tenha que se rever acordos, porque pode ser, por exemplo, que alguém te deu uma patada e você não mereça, aí você vai querer discutir aquilo, aí tem que ver se está pegando muito pesado na discussão ou não, mas é uma semana realmente relacional. Vênus e Júpiter são dois planetas benéficos, né? Falam sobre sorte, uma perspectiva para o futuro, e Vênus, né, sobre prazer e etc.
mas em tensão, eles podem indicar uma expectativa muito alta de viver essas coisas boas, frustrações, né, que por essas expectativas não terem sido cumpridas. E aí, às vezes, Júpiter em Gêmeos, a gente fala demais e fica com uma sensação de que a gente estragou algo, né? Eu acho que principalmente pela Vênus e Saturno estarem em Peixes, dá um quê de algum sonho que se perde, né? Um sonho que a gente achava que ia conseguir construir, que ia conseguir alcançar, e algo pode se perder. E aí acho que tem um conselho muito importante para a gente, né? A gente entender a ciclicidade da vida, né, pessoal? Às vezes a gente tem um sonho mesmo, esse sonho se perde, e logo mais vem aí outro sonho. Tá tudo certo, esse é a evolução, né? O desenvolvimento orgânico e natural da vida. E quando a gente sonha e alcança, a gente já começa a sonhar o próximo. Então, isso é do ser humano, né? Traz o seu foco para a próxima oportunidade, para o próximo sonho, não fica aí sofrendo, né? Ou de repente sente o luto aí desse momento e aí dá o seu próximo passo. E aí, dando o nosso próximo passo aqui, vamos falar do último tema da semana. Nessa semana, o Sol está envolvido numa oposição com Marte, mas ele também faz aspectos muito interessantes com Urano e Netuno. E Marte também, porque como eles estão numa oposição, está todo mundo se relacionando ali. Então, Sol, Urano, Marte, Netuno, e tudo isso traz uma criatividade. Pode favorecer também momentos de pausa. O Netuno fala muito nisso. Vai relaxar se você está muito estressado, sabe aquela coisa assim, pessoa à beira de ataque de nervos? Dá uma parada, dá uma risada. E o Urano também vem muito nessa história com soluções diferentes, uma inventividade, inclusive onde a gente estiver tendo desgastes e cansaços. Então, são excelentes aspectos para dar uma aliviada em um clima que a gente já falou que é treteiro, é mais emotivo. Aí entra esses aspectos falando em amenizações. A partir de terça-feira, nós temos o Mercúrio em um sextil com Vênus. É um aspecto clássico de sedução com a palavra, ou de você buscar uma pessoa para uma conversa, mas com enfoque amistoso. Sabe quando a gente tenta ir de boa? Porque a gente vai estar mais irritado, nós já vimos isso, mas o Mercúrio em sextil com Vênus tenta encontrar um caminho de negociação. É um aspecto legal para comércio, para vendas. Isso é uma boa notícia na semana, né? Que a gente tem uma semana favorável a isto. E a partir da sexta-feira, Mercúrio passando em Capricórnio, fazendo sextil com o regente do Capricórnio, que é o Saturno. Esse aspecto também dá um raciocínio um pouco mais frio, numa semana muito emocional, numa semana que está mexendo bastante. Então, é um aspecto muito bem-vindo, inclusive de aconselhamento. Se você estiver precisando de um conselho profissional, de um médico, de um advogado, de alguém que faz um papel de autoridade para você, é uma combinação legal, porque essa pessoa poderá te dar um bom caminho numa semana com muita criatividade e intuição. A gente tem muita intuição disponível nessa semana, com esses bons aspectos envolvendo Urano e Netuno. Vanessa, você pegou aqui no finalzinho exatamente a palavra que eu ia mencionar. A gente tem bastante criatividade e eu acredito que a origem dessa criatividade é a intuição, né? A gente pode ter conversas que podem ser mais produtivas, já que a gente tem o Mercúrio tanto representando o pensamento e a comunicação, mas principalmente porque a gente tem essa Vênus e Saturno em Peixes. Às vezes, pessoal, é alguma questão que a gente está vivendo financeira, algo que a gente não está ali sabendo resolver. Sempre que a gente fizer algo novo, já que a gente tem a influência de Urano, pode dar mais certo. Conecte-se com a sua espiritualidade, com o seu interior. A nossa intuição pode vir de questões imateriais, a gente cuidar da nossa energia e talvez num momento assim de meditação venha alguma solução para algo da nossa vida material que é Capricórnio, né? Então olha como que é bonita essa conexão de Peixes com Capricórnio. Então se você não tá com algum problema, não tá enxergando solução, vai meditar, vai buscar a cura do seu interior,
que talvez uma solução venha daí. Então essas foram as previsões da semana. Já comenta aqui qual é a casa que você está com o sol transitando para a gente te ajudar a lidar com esse setor. E também se inscreve aqui no link que a gente colocou na live de previsões para o amor em 2025 com a Márcia Fervienza. A Márcia vai estar aqui com a gente no dia 15, às 7h30, para a gente conversar sobre as previsões para a vida amorosa. Tenho certeza que você vai querer ter essa conversa com ela também. Então se inscreve para receber o aviso. E aproveita também para acompanhar a Nayara e Vanessa nas redes sociais. Eu coloquei aqui o @ delas para você. E, é claro, se inscreve no canal aqui também e ativa as notificações. Eu te vejo no próximo programa.